Olá, paz e alegria. Palavra de vida para o dia 4 de março de 2022. O esposo lhe será tirado. Os discípulos de João Batista viviam uma vida ascética, a exemplo de seu mestre. Já os discípulos de Jesus, ainda que pobres, formavam um bando bastante informal e alegre, sempre disposto a se reunir em torno de uma mesa. O próprio Jesus confessa: "Desejei ansiosamente comer esta ceia convosco." Lucas capítulo 2, versículo 15. Os adversários vão dar-lhe o rótulo de beberrão e comilão. Lucas 7, versículo 34. Entre os hebreus, o jejum costumava ser um sinal de luto. Os contemporâneos do rei Davi estranharam quando ele interrompeu seu jejum, logo após a morte do filho que tivera com Betsabé. Daí a resposta de Jesus quando os discípulos de João vão até ele, perguntando por que seus discípulos não jejuavam. É que o esposo estava com eles, e durante as bodas ninguém faz jejum. A primeira lição para nós é que Jesus é o esposo. A igreja é a noiva, que ele deverá encontrar sem mancha e sem ruga. A cena das bodas de Caná tem sido interpretada pelos exegetas como uma espécie de antecipação do banquete do Cordeiro. A fartura de vinho aponta nessa direção. A segunda lição, menos agradável, é que o esposo nos pode ser tirado. No caso dos discípulos, isto aconteceu quando Jesus foi crucificado e morto. As lágrimas de Pedro, de Madalena e das santas mulheres compunham o cenário. Mas a mesma experiência foi vivida pelos cristãos sob perseguição nazista ou comunista, na Alemanha ou no Camboja. Era como se lhes tivessem roubado o esposo. E nada garante que também nós não passaremos por isso. A crescente invasão do paganismo em todas as esferas da vida social e política, aliada ao desespero e às agressões cometidas pela mídia capitalista contra as tradições do povo cristão. Tudo sugere que os cristãos podem transformar-se em uma minoria indesejável e incômoda para os novos pagãos que se multiplicam. Não precisamos esperar por isso para jejuar. Podemos começar nosso jejum por aqueles que já são perseguidos, como nossos irmãos no sul do Sudão e da Nova China, presa preferencial de ativistas muçulmanos e dirigentes comunistas. Um jejum de alimentos, sim, mas também um jejum de televisão, de programas mundanos, de lazeres que dissipam a alma, e acima de tudo, um jejum de pecado. Porque de nada adianta fazer jejum e continuar apegado aos mesmos pecados de sempre. Orai sem cessar. Aquele que eu amo, não o vistes? Este é um texto de Antônio Carlos Santini, narrado por mim, Arthur de Araújo Caldas, membro da Diaconia da Juventude, Grupo Semente de Mostarda, membros da Comunidade Católica Nova Aliança.